Bem-vindo ao Transbordo Auditivo. Prepare seus fones para uma base de conhecimentos que transformam. Capítulo 5. Um manual de caos. Suponha que, pouco antes de você começar a ler esta frase, você tenha esticado o braço para coçar uma coceira no ombro, notado que está ficando mais difícil alcançar aquele ponto, pensado em suas articulações calcificando com a idade, o que fez você prometer se exercitar mais, e em seguida, pegou um lanche. Bem, a ciência opinou oficialmente. Cada uma dessas ações ou pensamentos, conscientes ou não, e cada pedacinho da neurobiologia que o sustenta, foi determinado. Nada simplesmente teve a ideia de ser uma causa sem causa. Não importa o quão minuciosamente você analise, cada estado biológico único foi causado por um estado único que o precedeu. E se você realmente quiser entender as coisas, precisa decompor esses dois estados em suas partes componentes e descobrir como cada componente que compunha o instante anterior ao agora deu origem a cada pedaço do agora. É assim que o universo funciona. Mas e se não for? E se alguns momentos não forem causados por nada que os precedeu? E se alguns agoras únicos puderem ser causados por múltiplos e únicos instantes anteriores ao agora? E se a estratégia de aprender como algo funciona decompondo-o em suas partes componentes for muitas vezes inútil? Acontece que todos esses são o caso. Ao longo do século passado, a imagem do universo descrita no parágrafo anterior foi derrubada, dando origem às ciências da teoria do caos, da complexidade emergente e da indeterminação quântica. Rotulá-las como revoluções não é exagero. Quando eu era criança, li um romance sobre uma sociedade utópica na ilha de Krakatoa, construída com tecnologia de balões, destinada a ser destruída pela famosa erupção do vulcão em 1883. Foi fantástico, e no segundo em que cheguei ao fim, imediatamente voltei ao começo para reler. E foi quase um quarto de século depois que voltei imediatamente ao começo para reler um livro diferente, uma introdução a uma dessas revoluções científicas. É um material incrivelmente interessante. Este capítulo, e os 5 seguintes, revisam essas 3 revoluções, e como numerosos pensadores, acreditam que você pode encontrar o livre-arbítrio em suas frestas. Devo admitir que os 3 capítulos anteriores têm uma intensidade emocional para mim. Fico em uma espécie de raiva distante, professoral e intelectualizada, com a ideia de que você pode avaliar o comportamento de alguém fora do contexto do que o levou àquele momento de intenção, que sua história não importar. Ou que, mesmo que um comportamento pareça determinado, o livre-arbítrio espreita onde quer que você não esteja olhando. E com a conclusão de que o julgamento justo dos outros é aceitável porque, embora a vida seja difícil e sejamos injustamente dotados ou amaldiçoados com nossos atributos, o que escolhemos fazer livremente com eles é a medida do nosso valor. Essas posições alimentaram quantidades profundas de dor imerecida e privilégios não conquistados. As revoluções nos próximos 5 capítulos não têm a mesma intensidade visceral. Como veremos, não há muitos pensadores citando, digamos, a indeterminação quântica subatômica ao proclamar com arrogância que o livre-arbítrio existe e que eles mereceram sua vida no 1% mais rico. Esses tópicos não me fazem querer montar barricadas em Paris, cantando hinos revolucionários de Os Miseráveis. Em vez disso, esses tópicos me excitam imensamente, porque revelam estrutura e padrões completamente inesperados. Isso realça, em vez de extinguir, a sensação de que a vida é mais interessante do que se pode imaginar. São assuntos que fundamentalmente subvertem a maneira como pensamos sobre como as coisas complexas funcionam. Mas, no entanto, não é aí que reside o livre-arbítrio. Este, e o próximo capítulo, se concentram na teoria do caos, o campo que pode tornar inútil o estudo das partes componentes de coisas complexas. Depois de um manual sobre o tópico neste capítulo, o próximo abordará 2 maneiras pelas quais as pessoas, erroneamente, acreditam ter encontrado o livre-arbítrio em sistemas caóticos. Primeiro, é a ideia de que se você começa com algo simples na biologia
E imprevisivelmente, disso surge um comportamento extremamente complexo. O livre-arbítrio simplesmente aconteceu. Segundo, é a crença de que se você tem um comportamento complexo, que poderia ter surgido de dois estados biológicos precedentes diferentes, e não há como saber qual o causou, então você pode se safar alegando que não foi causado por nada, que o evento foi livre de determinismo. Nos tempos em que as coisas faziam sentido. Suponha que x é igual a h, y no 1. Se for esse o caso, então x, 1 é igual a. E você seria prontamente capaz de calcular que a resposta é y. Calcule x, 3, e você obterá instantaneamente y a 3. E aqui está o ponto crucial. Depois de resolver x, 1, você foi capaz de resolver x, 3, sem primeiro ter que descobrir x, 2. Você conseguiu extrapolar para o futuro sem examinar cada passo intermediário. O mesmo vale para x mais 1 bilhão, ou x mais quase 1 bilhão, ou x mais uma toupeira nariz de estrela. Um mundo como esse tem várias propriedades. Como acabamos de ver, saber o estado inicial de um sistema, por exemplo, x igual a y mais 1, permite prever com precisão a que x mais qualquer coisa será igual, sem os passos intermediários. Essa propriedade funciona em ambas as direções. Se lhe for dado y mais 1 mais qualquer coisa, você sabe então que seu ponto de partida é a x mais qualquer coisa. Implicitamente nisso, existe um caminho único, que conecta os estados inicial e final. Também é inevitável que x mais 1 não possa ser igual a y mais 1 apenas em alguns momentos. Como mostrado, ao lidar com algo como quase 1 bilhão, a magnitude da incerteza e da aproximação no estado inicial é diretamente proporcional à magnitude na outra extremidade. Você pode saber o que não sabe, pode prever o grau de imprevisibilidade. Essa relação entre os estados iniciais e os estados maduros ajudou a dar origem ao que tem sido o conceito central da ciência, por séculos. Trata-se do reducionismo, a ideia de que, para entender algo complicado, você o divide em suas partes componentes, as estuda, soma seus insights sobre cada parte componente, e entenderá o todo complicado. E se uma dessas partes componentes for muito complicada de entender, estude suas minúsculas subpartes componentes, e as compreenda. O reducionismo, assim, é vital. Se o seu relógio, funcionando com a tecnologia antiga de engrenagens, para de funcionar, você aplica uma abordagem redutora para resolver o problema. Você desmonta o relógio, identifica a única pequena engrenagem que tem um dente quebrado, a substitui, e remonta as peças, e o relógio funciona. Essa abordagem também é a forma como você faz um trabalho de detetive. Você chega a uma cena de crime e entrevista as testemunhas. A primeira testemunha observou apenas as partes 1, 2 e 3 do evento. A segunda viu apenas 2, 3 e 4. A terceira, apenas 3, 4 e 5. Que chato! Ninguém viu tudo o que aconteceu. Mas graças a uma mentalidade redutora, você pode resolver o problema pegando as partes componentes fragmentadas, as observações sobrepostas de cada uma das 3 testemunhas, e as combinando para entender a sequência completa. Em outro exemplo, na primeira fase da pandemia, o mundo esperou por respostas a perguntas redutoras como qual receptor na superfície de uma célula pulmonar se liga à proteína spike do SARS-CoV-2, permitindo que ele entre e adoeça essa célula. Note que uma abordagem redutora não se aplica a tudo. Se houver uma seca, o céu pontilhado de nuvens fofas que não chovem há um ano, você não isola primeiro uma nuvem, estuda sua metade esquerda, e depois sua metade direita, e depois metade de cada metade, e assim por diante, até encontrar a minúscula engrenagem no centro que tem um dente quebrado. No entanto, uma abordagem redutora tem sido por muito tempo o padrão ouro para a exploração científica de um tópico complexo. E então, começando no início dos anos 1960, emergiu uma revolução científica que veio a ser chamada de caoticismo ou teoria do caos. E sua ideia central é que coisas realmente interessantes e complicadas frequentemente não são melhor compreendidas, não podem ser compreendidas, em um nível redutor. Para entender,
Digamos, um humano cujo comportamento é anormal aborde o problema como se fosse uma nuvem que não chove, em vez de um relógio que não funciona. E, naturalmente, humanos como nuvens geram todos os tipos de impulsos quase irresistíveis para concluir que você está observando o livre-arbítrio em ação. Imprevisibilidade caótica. A teoria do caos tem sua história de origem. Quando eu era criança, na década de 1960, a previsão do tempo imprecisa era ridicularizada com comentários incisivos, como o meteorologista na rádio disse que fará sol hoje. Então é melhor trazer um guarda-chuva. O meteorologista, de fato, era invariavelmente um homem. O meteorologista do MIT, Edward Lorenz, começou a usar um computador antiquado para modelar padrões climáticos na tentativa de aumentar a precisão da previsão. Ele inseria variáveis como temperatura e umidade no modelo e via o quão precisas as previsões se tornavam. Ele tentava descobrir se variáveis adicionais, outras variáveis ou diferentes ponderações de variáveis melhoravam a previsibilidade. Lorenz estava estudando um modelo em seu computador usando 12 variáveis. Hora do almoço. Ele interrompeu o programa no meio de sua sequência de previsões. Voltou depois do almoço e, para economizar tempo, reiniciou o programa em um ponto antes de tê-lo parado, em vez de começar tudo de novo. Ele inseriu os valores dessas 12 variáveis naquele ponto do tempo e deixou o modelo retomar sua previsão. Foi isso que Lorenz fez, e foi quando nossa compreensão do universo mudou. Uma variável naquele ponto do tempo tinha um valor de 0.506.127. Acontece que na impressão, o computador havia arredondado para 0.506. Talvez o computador não quisesse sobrecarregar este humano versão 1. De qualquer forma, 0.506.127 se tornou 0.506. E Lorenz, sem saber dessa leve imprecisão, rodou o programa com a variável em 0.506, pensando que era, na verdade, 0.506.127. Assim, ele estava lidando com um valor que era ligeiramente diferente do real. E nós sabemos exatamente o que deveria ter acontecido neste nosso mundo, supostamente puramente linear e redutor. O grau em que o estado inicial estava diferente do que ele pensava que estava, ou seja, 0.506 em vez de 0.506.127, preveria o quão impreciso seria seu estado final. O programa geraria um ponto que era apenas ligeiramente diferente daquele mesmo ponto antes do almoço. Se você sobrepusesse os traçados de antes e depois do almoço, mal veria uma diferença. Lorenz deixou o programa, ainda dependendo de 0.506, em vez de 0.506.127, continuar rodando, e o resultado foi ainda mais discrepante do que ele esperava da execução pré-almoço. Estranho. E a cada ponto sucessivo, as coisas ficavam mais estranhas. Às vezes parecia que as coisas haviam retornado ao padrão pré-almoço, mas então divergiam novamente, com as divergências, cada vez mais diferentes, imprevisíveis, loucamente. E por fim, em vez de o programa gerar algo remotamente próximo ao que ele viu na primeira vez, a discrepância nos dois traçados era tão diferente quanto era possível. Isto foi o que Lorenz viu. Os traçados pré- e pós-almoço sobrepostos. Uma impressão que agora tem o status de relíquia sagrada no campo. Lorenz finalmente detectou aquele pequeno erro de arredondamento, introduzido após o almoço, e percebeu que isso tornava o sistema imprevisível, não linear e não aditivo. Em 1963, Lorenz anunciou essa descoberta em um denso artigo técnico intitulado Fluxo Não Periódico Determinístico, no altamente especializado Journal of Atmospheric Sciences. E no artigo Lorenz, embora começando a apreciar como esses insights estavam derrubando séculos de pensamento redutor, ainda não esqueceu de onde veio. Será que algum dia será possível prever perfeitamente todo o futuro do clima? Os leitores da revista perguntaram lamentando. Não, Lorenz concluiu, a chance disso é inexistente. E desde então,
O artigo foi citado em outros artigos mais de 26 mil vezes, um número impressionante. Se o programa original de Lorenz tivesse contido apenas 2 variáveis climáticas, em vez das 12 que ele estava usando, o reducionismo familiar teria se mantido. Depois que um número ligeiramente errado fosse inserido no computador, a saída teria sido precisamente errada em cada etapa pelo resto do tempo. De forma previsível. Imagine um universo que consiste em apenas 2 variáveis, a Terra e a Lua, exercendo suas forças gravitacionais uma sobre a outra. Neste mundo linear e aditivo, é possível inferir com precisão onde elas estavam em qualquer ponto do passado e prever com precisão onde cada uma estará em qualquer ponto do futuro. Se uma aproximação fosse introduzida acidentalmente, a mesma magnitude de aproximação continuaria para sempre. Mas agora, adicione o Sol à mistura, e a não linearidade acontecer. Isso ocorre porque a Terra influencia a Lua, o que significa que a Terra influencia como a Lua influencia o Sol, o que significa que a Terra influencia como a Lua influencia a influência do Sol na Terra. E não se esqueça da outra direção, Terra para Sol para Lua. As interações entre as 3 variáveis tornam a previsibilidade linear impossível. Uma vez que você entra no reino do que é conhecido como o problema dos 3 corpos, com 3 ou mais variáveis interagindo, as coisas inevitavelmente se tornaram imprevisíveis. Quando se tem um sistema não linear, pequenas diferenças em um estado inicial, de um momento para o outro, podem fazer com que eles divirjam enormemente, até mesmo exponencialmente. Isso foi chamado de dependência sensível às condições iniciais. Lorenz observou que a imprevisibilidade, em vez de disparar para sempre na estratosfera exponencial, é às vezes limitada, contida e dissipativa. Em outras palavras, o grau de imprevisibilidade oscila erraticamente em torno do valor previsto, repetidamente um pouco mais, um pouco menos do que o previsto na série de números que está sendo gerada. O grau de discrepância é sempre diferente, para sempre diferente, para sempre. É como se cada ponto de dados que você está obtendo fosse de certa forma atraído para o que o ponto de dados é previsto para ser, mas não o suficiente para realmente atingir o valor previsto. Estranho. E assim, Lorenz nomeou esses atraentes estranhos. O efeito borboleta. Portanto, uma pequena diferença em um estado inicial pode se magnificar imprevisivelmente ao longo do tempo. Lorenz passou a resumir essa ideia como uma metáfora sobre gaivotas. Um amigo sugeriu algo mais pitoresco, e em 1972, isso foi formalizado no título de uma palestra dada por Lorenz. Aqui está outra relíquia sagrada do campo, a imagem de um borboleta. Assim nasceu o símbolo da revolução da teoria do caos, o efeito borboleta. Caoticismo para fazer em casa. É hora de ver como o caoticismo e a dependência sensível às condições iniciais se parecem na prática. Isso usa um sistema modelo que é tão legal e divertido que eu até desejei, por um breve momento, poder fazer programação de computador, pois isso tornaria mais fácil brincar com ele. Comece com uma grade, como a de uma folha de papel quadriculado, onde a primeira linha é sua condição inicial. Especificamente, cada uma das caixas na linha pode estar em um de 2 estados: aberta ou preenchida, ou, em codificação binária, 0 ou 1. Existem 16.384 padrões possíveis para essa linha. Aqui está um escolhido aleatoriamente. É hora de gerar a segunda linha de caixas abertas ou preenchidas. Esse novo padrão é determinado pelo padrão na linha 1. Precisamos de uma regra para fazer isso. Aqui está o exemplo mais chato possível. Na linha 2, uma caixa que está embaixo de uma caixa preenchida fica preenchida. Uma caixa embaixo de uma caixa aberta permanece aberta. Aplicar essa regra repetidamente, usando a linha 2 como base para a linha 3, a 3 para a 4, e assim por diante, apenas produzirá algumas colunas chatas. Ou imponha a regra oposta, de modo que se uma caixa estiver preenchida, a que está abaixo dela na próxima linha se torna aberta, enquanto uma caixa aberta gera uma preenchida, e o resultado não é tão emocionante,
produzindo uma espécie de padrão xadrez desequilibradão xadrez. O ponto principal é que, começando com qualquer uma dessas regras, se você conhece o estado inicial, ou seja, o padrão na linha 1, você pode prever com precisão como será uma linha em qualquer momento no futuro 1. Nosso universo linear novamente. Regras aleatórias e complexidade. Voltemos à nossa linha 1. Agora, se uma caixa específica da linha 2 estará aberta ou preenchida, é determinado pelo estado de 3 caixas. A caixa da linha 1 imediatamente acima e a vizinha da caixa da linha 1 em cada lado. Aqui está uma regra aleatória para como o estado de um trio de caixas adjacentes da linha 1 determina o que acontece na caixa da linha 2 abaixo. Uma caixa da linha 2 é preenchida se, e somente se apenas uma das 3 caixas acima dela estiver preenchida. Caso contrário, a caixa da linha 2 permanecerá aberta. Vamos começar com a segunda caixa da esquerda na linha 2. Aqui está o trio da linha 1 imediatamente acima dela, ou seja, as 3 primeiras caixas da linha 1. Uma das 3 caixas está preenchida, o que significa que a caixa da linha 2 que estamos considerando será preenchida. Olhe para o próximo trio na linha 1, ou seja, as caixas 2, 3 e 4. Apenas uma caixa está preenchida, então a caixa 3 na linha 2 também será preenchida. No trio da linha 1 de caixas 3, 4 e 5, 2 caixas, 4 e 5, estão preenchidas, então a próxima caixa da linha 2 é deixada aberta. E assim por diante. A regra com a qual estamos trabalhando, se e somente se uma caixa do trio estiver preenchida, preencha a caixa da linha 2 em questão. Pode ser resumida assim. Existem 8 trios possíveis. 2 estados possíveis para a primeira caixa de um trio vezes 2 possíveis para a segunda caixa vezes 2 para a terceira, e apenas os trios 4, 6 e 7 resultam na caixa da linha 2 em questão sendo preenchida. Voltando ao nosso estado inicial e usando esta regra, as 2 primeiras linhas se parecerão com isto. Mas espere, e quanto às primeira e última caixas da linha 2, onde a caixa acima tem apenas um vizinho? Não teríamos esse problema se a linha 1 fosse infinitamente longa em ambas as direções, mas não temos esse luxo. O que fazemos com cada uma delas? Apenas olhe para a caixa acima dela, e o único vizinho, e use a mesma regra. Se uma dessas 2 estiver preenchida, preencha a caixa da linha 2, se ambas ou nenhuma das 2 estiver preenchida, a caixa da linha 2 fica aberta. Assim, com esse adendo em vigor, as 2 primeiras linhas se parecem com isto. Agora use a mesma regra para gerar a linha 3. Continue, se não tiver mais nada para fazer. Agora vamos usar este estado inicial, com a mesma regra. As 2 primeiras linhas se parecerão com isto. Complete as primeiras cerca de 250 linhas, e você obterá isto. Pegue um estado inicial aleatório diferente e mais amplo. Aplique a mesma regra repetidamente, e você obterá isto. Uau! Agora, tente este estado inicial. Na linha 2 você obtém isto. Nada. Com este estado inicial específico, a linha 2 é composta por caixas todas abertas, como será o caso em todas as linhas subsequentes. O padrão da linha 1 é extinto. Vamos descrever o que aprendemos até agora de forma metafórica, em vez de usar termos como entrada, saída e algoritmo. Com alguns estados iniciais e a regra de reprodução usada para produzir cada geração subsequente, as coisas podem evoluir para estados maduros extremamente interessantes. Mas você também pode obter alguns que são extintos, como no último exemplo. Por que as metáforas biológicas? Porque este mundo de geração de padrões como este se aplica à natureza. Uma concha real à esquerda, um padrão gerado por computador à direita. Acabamos de explorar um exemplo de autômato celular, onde você começa com uma linha de células que estão abertas ou preenchidas, fornece uma regra de reprodução e permite que o processo se repita. A regra que estamos seguindo, se e somente se uma caixa do trio acima estiver preenchida, é chamada de regra 22 no universo dos autômatos celulares, que consiste em 256 regras. Nem todas essas regras geram algo interessante, dependendo do estado inicial,
algumas produzem um padrão que apenas se repete infinitamente de uma forma inerte e sem vida, ou que é extinto na segunda linha. Muito poucas geram padrões complexos e dinâmicos. E das poucas que o fazem, a regra 22 é uma das favoritas em. Pessoas dedicaram suas carreiras a estudar seu caoticismo. O que há de caótico na regra 22? Vimos agora que, dependendo do estado inicial, ao aplicar a regra 22, você pode obter um de 3 padrões maduros. A. Nada, porque foi extinto. B. Um padrão periódico cristalizado, entediante e inorgânico. C. Um padrão que cresce, se contorce e muda, com bolsões de estrutura dando lugar a tudo, menos isso, um perfil dinâmico e orgânico. E, como ponto crucial, não há como pegar um estado inicial irregular e prever como será a linha 100, ou a linha 1000, ou a linha de qualquer número grande. Você precisa percorrer cada linha intermediária, simulando-a, para descobrir. É impossível prever se a forma madura de um determinado estado inicial será extinta, cristalina ou dinâmica, ou, se for um dos dois últimos, qual será o padrão? Pessoas com poderes matemáticos espetaculares tentaram e falharam. E este limite, paradoxalmente, se estende a mostrar que você não pode provar que em algum lugar, alguns passos antes de atingir o infinito, a imprevisibilidade caótica de repente se acalmará em um padrão sensato e repetitivo. Temos uma versão do problema de 3 corpos, com interações que não são nem lineares nem aditivas. Você não pode adotar uma abordagem reducionista, dividindo as coisas em suas partes componentes, os 8 diferentes trios possíveis de caixas e seus resultados, e prever o que vai obter. Este não é um sistema para gerar relógios. É para gerar nuvens. Portanto, acabamos de ver que saber o estado inicial irregular não lhe dá poder preditivo sobre o estado maduro. Você terá apenas que simular cada etapa intermediária para descobrir. Agora, considere a regra 22 aplicada a cada um destes 4 estados iniciais. 2 destes 4, depois de levados por 10 gerações, produzem um padrão idêntico para o resto do tempo. Desafio você a encarar estes 4 e prever corretamente quais são os 2. Não pode ser feito. Pegue um papel quadriculado e resolva isso, e você verá que 2 destes 4 convergem. Em outras palavras, saber o estado maduro de um sistema como este não lhe dá poder preditivo sobre qual foi o estado inicial, ou se ele poderia ter surgido de múltiplos estados iniciais diferentes, outra característica definidora do caoticismo deste sistema. Por fim, considere o seguinte estado inicial. Qual linha se extingue na linha 3? Introduza uma mínima diferença nesse estado inicial inviável. Ou seja, o status, aberto ou preenchido, de apenas uma das 25 caixas E. É diferente. A caixa 20 está preenchida em vez de aberta. E de repente a vida irrompe em um padrão assimétrico. Vamos declarar isso biologicamente. Uma única mutação na caixa 20 pode ter grandes consequências. Vamos declarar isso com o formalismo da teoria do caos. Este sistema mostra uma dependência sensível da condição inicial da caixa 20. Vamos declarar isso de uma forma que seja, em última análise, a mais significativa. Uma borboleta na caixa 20 bateu, ou não, as suas asas. Eu adoro isso. Uma das razões é por causa das formas como se pode modelar sistemas biológicos com isso, uma ideia explorada em detalhe por Stephen Wolfram. Autômatos celulares são também incrivelmente legais porque se pode aumentar a sua dimensionalidade. A versão que cobrimos é unidimensional, pois se começa com uma linha de caixas e se geram mais linhas. O jogo da vida de Conway, inventado pelo falecido matemático de Princeton John Conway, é uma versão bidimensional onde se começa com uma grade de caixas e se gera a grade de cada geração subsequente. E se produzem padrões dinâmicos e caóticos, absolutamente surpreendentes, que são tipicamente descritos como envolvendo caixas individuais que estão vivendo ou morrendo. Tudo com as propriedades habituais. Não se pode prever o estado maduro a partir do estado inicial. É preciso simular cada etapa intermediária,
Não se pode prever o estado inicial a partir do estado maduro por causa da possibilidade de que múltiplos estados iniciais converjam no mesmo estado maduro. Vamos voltar a esta característica de convergência em grande estilo. O sistema mostra dependência sensível das condições iniciais. Há um reino adicional classicamente discutido, ao introduzir o caoticismo. Eu evitei abordá-lo aqui, no entanto, porque aprendi da maneira mais difícil em minhas aulas que é muito difícil. E, se estiver interessado, procure sobre a roda d'água de Lorenz, a duplicação de período e o significado do período 3 para o início do caos. Com esta introdução ao caoticismo em mãos, podemos agora apreciar o próximo capítulo do campo. Inesperadamente, os conceitos da teoria do caos se tornaram realmente populares, semeando as sementes para um certo estilo de crença no livre-arbítrio. Fim do capítulo. E aí, gostou desse capítulo? Inscreva-se no nosso canal, Transbordo Auditivo. Apoie o canal com seu gostei. Comente com o que está achando.